Olá, gente. Eu sou o Gustavo, do Pet Mecânica, e eu vou dar aqui continuidade à nossa playlist de cálculo. E hoje a gente vai fazer alguns exercíciozinhos referente à seção 3.1 do livro de James Stewart, que remete o que a gente aprendeu teoricamente na aula anterior sobre regras de derivação. Nesse primeiro exercício aqui eu separei uma série de equações onde a gente só vai derivar mesmo, para praticar mais a mecânica mesmo de derivação, né? Aplicando as regras aqui direitinho. E nesse segundo aqui a gente vai ter que encontrar as equações para a reta tangente normal, a curva no ponto dado aqui, esse 0 e esse 2. Mas vamos fazendo aqui devagarzinho, passo a passo, que vocês vão ver que não tem nada de tão difícil nisso aqui. Bem, gente, começando aqui com essa função, onde a gente vai ter que derivar ela. Bem simples. Para isso, vamos dar continuidade aqui, ó, f' de x é igual, vamos lá, a gente tem uma subtração e uma soma. Aqui a gente pode aplicar a regra da soma e da subtração, onde a gente pode separar essa derivada, né? Então, vamos separar cada uma aqui certinho. d dx de x ao cubo, menos, como nós temos uma constante acompanhando esse x, a gente pode tirar a constante da derivada, então vai ficar 4d dx de x mais d dx de 6, beleza? Resolvendo as devidas derivadas aqui, como nós sabemos da regra da potência, esse 3 ele vai cair multiplicando e vai reduzir 1 aqui no expoente, e a derivada de x aqui a gente sabe que é 1, beleza? E a derivada de uma constante é 0. Então, reescrevendo aqui a nossa equação, f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 0. E por fim, o resultado dessa derivada vai ser 3x ao quadrado menos 4. Beleza? Bem, gente, pegando agora a nossa segunda equação e fazendo a derivação dela, o que nós vamos ter? F'. Na verdade, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser reescrever essa função, onde eu vou fazer a distributiva aqui, ó, dessa fração no t a quarta, t elevado a 4, mais 8 aqui. Então, nosso f de t vai ficar 1/4 de t elevado a 4, mais 8 sobre 4, a gente sabe que é 2. Show? Aí agora sim eu vou aplicar a derivada, tá? E novamente, como nós temos uma soma, nós podemos separar as derivadas, beleza? Então, f' de t é igual. Aqui, 1/4 é uma constante, então ele fica para fora. 1/4 de d dx de t elevado a 4. Mais... o d dx não, gente, perdão. Aqui a nomenclatura eu acabei errando. É d dt. Mais d dt de 2. Beleza? Fazendo as devidas derivações aqui, esse 4, como é uma potência, ele vai cair multiplicando. E aqui, como é uma constante, vai ser 0. Então, a resposta para essa derivada vai ser 4 vezes 1/4 de t ao cubo mais 0. Esse 4 você corta com esse 4. Então, a resposta final dessa derivada vai ser igual a t ao cubo. Beleza? Bem, gente, agora no nosso próximo exercício aqui, para mais uma derivada. Aqui é bem simples. Vou mudar um pouquinho a nomenclatura, vou botar como dy dx. E essa derivada aqui a gente já faz mais direto, né? Novamente, temos uma soma, onde a gente pode separar as derivadas, né? Então, A aqui, tanto A, deixa eu mudar a cor aqui, tanto A quanto B e C indicam constantes, tá, gente? Então pode ser qualquer número aqui que não tem problema. E como eles são constantes, a gente pode deixar fora da derivada. Então fica A d dx de x ao quadrado mais
b d dx de x mais d dx de c. Resolvendo essa derivada aqui, temos uma potência onde o 2 vai cair multiplicando, aqui uma constante vai ser 0, e isso daqui dá 1. Beleza? Então, dy dx vai ser igual a 2 vezes a vezes x mais b mais 0, né? Que eu nem vou representar aqui. Então, a nossa derivada finaliza bem aqui. Bem, gente, partindo aqui para a nossa próxima equação para derivar. Essa daqui ela é um pouquinho mais difícil que as anteriores, só que ela é muito interessante de se observar. Nas próximas aulas a gente vai ver como resolver esse tipo de função, como derivar de uma maneira muito mais simples que eu vou fazer aqui agora, através da regra do quociente. O que condiz essa regra, né? Se você for parar para pensar um pouco aqui, é como se no numerador você tivesse uma função de x e no denominador você tivesse uma g de x, uma outra função. Então nisso aqui, quando a gente tem esse caso, a gente chama isso aqui de... a gente pode aplicar, né, a regra do quociente para derivar isso aqui, derivar de uma maneira muito mais direta e muito mais rápida. Porém, como a gente ainda não sabe isso, eu vou aplicar aqui de acordo com as ferramentas que a gente ainda tem, né? E mais pra frente a gente vai aprender a outra e lá eu volto e faço esse exercício aqui novamente para mostrar que ele também dá certo e é muito mais fácil. Mas enfim, a primeira coisa aqui que eu vou fazer vai ser reescrever essa função, onde eu vou deixar cada numerador aqui, né, dessa soma com o denominador aqui em comum, que é o raiz de x. Então vamos lá. X ao quadrado dividido. Esse raiz de x eu já vou deixar ele em potência, vou tirar essa raiz aí, vou representar diferente, como x elevado a meio, mais 4x dividido por x elevado a meio, mais 3 dividido por x elevado a meio. Beleza? Aplicando aqui a propriedade de potências, né, a gente consegue resolver essas operações aqui tranquilamente. A primeira, a resposta vai ser x elevado a 3 sobre 2, mais 4x elevado a meio, mais 3x elevado a menos meio. Agora sim a gente consegue derivar tranquilamente, sem ter nenhum tipo de problema. E como nós temos uma soma aqui, a gente consegue separar a derivada de cada um. Então o nosso y' vai ser dx de x elevado a 3 sobre 2, mais 4 vezes dx de x elevado a meio. Aqui acabou um pouquinho de espaço, vou fazer aqui embaixo, mais 3 dx de x elevado a menos meio. Show? Aí, resolvendo essas derivadas aqui, o 3 sobre 2, ele vai cair multiplicando e vai permanecer, e vai diminuir um aqui no expoente e vai permanecer o x. Mesma coisa aqui e mesma coisa aqui. O resultado dessa brincadeira vai ser o seguinte: y' é igual a 3 sobre 2 x elevado a meio mais 4, tá de borrachinha, 4 vezes 1 sobre 2 x elevado a menos meio mais 3 vezes menos 1 sobre 2 x elevado a menos 3 sobre 2.
Com isso, aqui a gente só vai praticamente rearranjar as equações, né? Fazer as simplificações que dá para fazer. Por exemplo, aqui a gente simplifica por 2. E aqui também. E aqui não, aqui fica direto. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter que y' é igual a 3 sobre 2 raiz de x, né? Isso mesmo. Mais 2 vezes x elevado a menos meio. Esse x ele vai para baixo, vai ficar x elevado a meio, então vai ficar 2 sobre raiz de x menos 3 sobre 2. Aí aqui vai ficar raiz quadrada de x ao cubo, né? Como nós temos um x ao cubo, um x aqui consegue sair, né? Porque é x vezes x vezes x. Então a gente consegue ter o x ao quadrado vezes x. Então a gente pode tirar um xzinho daí. Então no final nossa resposta vai ser 3 raiz de x dividido por 2 mais 2 dividido por raiz de x menos 3 sobre 2x raiz de x. Beleza? Bem, gente, vamos fazer aqui agora a nossa última função que a gente tem que derivar no nosso primeiro exercício. Simbora. Primeiro de tudo, eu vou ajeitar aqui a função. Vai ser, eu vou jogar esse y elevado a 10 para o numerador, então vai ficar y elevado a menos 10 somado, e aqui não muda nada, né? B e essa função exponencial com base sendo o número de Euler, né? Agora sim a gente consegue derivar, que fica muito mais simples. Então dz dy é igual a d. Opa, aqui temos uma constante, né? O a é uma constante, então a constante fica fora. A vezes d dy de y elevado a menos 10 somado com b vezes d dy da função exponencial com a base sendo o número de Euler. Beleza? Resolvendo aqui nossas derivadas, né? Esse menos 10 vai cair multiplicando e aqui a gente vai jogar menos 1 também. E a derivada da função exponencial quando a base é o número de Euler, a gente viu que vai dar essa própria função. Não vai mudar em nada. Então vamos lá. A gente vai ter menos 10 vezes a y elevado a menos 11 mais b e elevado a y. Aí só terminando de ajeitar essa equação, nós vamos ter que dz dy é igual a menos 10a dividido por y elevado a 11, já joguei para o denominador, mais b vezes Euler elevado a y. Show? E é isso aí. Acabamos aqui o nosso primeiro exercício. Vamos para o próximo. Bem, gente, nesse último exercício aqui a gente precisa encontrar equações para a reta tangente e para a reta normal nesse ponto aqui, ó, no ponto 0 e 2. A primeira coisa a ser feita é justamente derivar essa função, porque através da derivada a gente vai gerar uma equação e dessa equação a gente vai aplicar nesse ponto e a gente consegue achar a inclinação da reta, que daí depois a gente vai jogar na fórmula geral da reta, né? Que daí a gente vai conseguir achar a equação referente a isso. Então, aplicando a derivada aqui, nós vamos ter dx de x elevado a 4
mais 2 é uma constante, então fica fora da derivada. D dx de exponencial. Beleza? Derivando essa brincadeira aqui, o 4 ele vai cair, vai vir multiplicando, e aqui vai diminuir 1. E aqui vai dar a própria equação exponencial. Y' é igual a 4x ao cubo mais 2 vezes exponencial de x. Tá bom? Então, para a gente achar o m, a gente vai ter que aplicar essa equação aqui nesse ponto, né? No ponto aqui, que é o ponto 0 e 2. Então, m vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4 vezes 0 elevado a 3 mais 2 vezes e elevado a 0. Isso daqui é 0 e isso daqui dá 1. Então, o nosso m vai ser igual a 2. Essa é a nossa inclinação. Agora, nós temos que jogar na equação geral da reta, né? Que essa equação é o seguinte, é y menos y0, que é igual a m vezes x menos x0. y0 é esse ponto que ele nos dá, e x0 é esse aqui também, que ele nos dá. Então, basta substituir os valores e encontrar a equação. Partindo dessa equação geral, nós vamos ter que y menos 2 é igual a 2 vezes x menos 0. Reorganizando essa equação, nós vamos ter que y é igual, passando esse menos 2 lá para o outro lado, e fazendo a distributiva aqui, né, do 2, a gente vai ter que y é igual a 2x mais 2. Essa daqui é a equação da reta tangente. E agora, como é que faz para achar a da reta normal? Bem, a reta normal em relação à reta tangente, ela é perpendicular à reta tangente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que m é igual ao inverso negativo. Opa. O m, a inclinação no caso da reta normal, é igual ao inverso negativo do m da reta tangente. Ou seja, vou botar um mn aqui, mn, ou seja, inclinação da reta normal é igual a menos 1 sobre m, que é a nossa inclinação da reta tangente. Então, mn vai ser igual a menos 1 sobre 2. Aí é só jogar na equação geral novamente, que daí a gente vai ter a equação da reta normal. Então, y menos y0 igual a mn x menos x0 vai ser o quê? Y é o mesmo valor. Opa, y na verdade não tem valor, né? É y menos 2. Isso é igual a menos 1 sobre 2. X menos 0. Rearranja a equação. Y é igual a menos 1 sobre 2 vezes x mais 2. Beleza? E aqui nós temos a equação da reta normal. Bem, gente, com isso a gente finaliza aqui o nosso vídeo de exercício sobre a seção 3.1, comecinho das regras de derivação. Nos próximos vídeos teóricos a gente vai apresentar novas regras para novas aplicações.
e também trazendo outros novos exercícios. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e manda aí pro seu amigo ou pra sua amiga que está precisando de umas dicas em cálculo. Valeu, gente. Muito obrigado.